alguns problemas a este modelo social. Este modelo, constituído na época da expansão económica e da hegemonia ocidental, teve naturalmente dificuldades em adaptar-se à nova ordem económica mundial do século XXI. O Estado de Providência, ou, como nós chamamos em Portugal, o Estado de Bem-Estar Social, chamado Welfare State, teve na segurança social em sentido lato. Segurança social em sentido lato chamo eu, o que nós em Portugal chamamos de segurança social, e mais os sistemas de saúde, que fazem parte, em termos de lato, do conceito de segurança social, que foram, no fundo, uma combinação de Keynes, do ponto de vista económico, com Lord Beveridge, no plano social, a sua expressão por excelência. Em conjunto com os valores da liberdade e igualdade, a solidariedade é outro valor do modelo social europeu. Talvez ele seja aquele que mais urgentemente necessite ser repensado, como veremos adiante. A mudança do modelo económico veio a pôr em todo o mundo sérios problemas ao financiamento do nosso Estado de Providência. Por um lado, o sistema económico deixou de gerar os excedentes que permitiam financiar, sem grandes problemas, um welfare state crescente. Por outro lado, e com o aumento do desemprego e o envelhecimento das populações, acentuaram-se as preocupações de ordem social numa população que estava habituada a níveis elevados de bem-estar social. É então fácil de perceber que, um pouco por todo o nosso mundo ocidental, os sistemas sociais estão a ser sujeitos a grandes tensões, confrontados entre o crescimento exponencial dos custos e a estagnação, se não mesmo a regressão das receitas, como nós sentimos dramaticamente no orçamento do Estado português. Com expansões económicas fracas, o Estado de Providência tende a sugar todas as poupanças coletivas. Com a permanência da sua estrutura atual, a boa gestão do sistema pode desacelerar esta tendência, mas não a vai interromper no século XXI. À restrição económica soma-se a impossibilidade demográfica. Com a estrutura etária dos nossos países, o sistema de reformas está cada vez mais sujeito a grandes tensões, de entre 15 e 20 anos. Chamamos a atenção que os dados europeus mostram que Portugal, Espanha e Grécia são os países que, no horizonte de 2005 a 2050, em termos de reforma, sistema de reforma das populações e em termos de despesas de saúde, são aqueles sujeitos a maior pressão. As estimativas mostram que entre 2005 e 2050 o aumento da despesa pública em termos percentuais do PIB será em Portugal de 3,5 pontos percentuais. O que é que isso significa? É que neste momento, quando temos uma despesa pública da ordem dos 50% do PIB, se não se fizer nada, o envelhecimento vai levar que, em termos de reformas e em termos de aumentos de despesas de saúde, a despesa pública passe de 50% do PIB para 63,5% do PIB. Não é preciso ser perito ou expert em finanças públicas para perceber que nós não geramos na economia portuguesa receitas para pagarem este nível de despesa pública em Portugal. Portanto, algo vai acontecer em Portugal, como terá que acontecer noutros. E devo dizer que não precisaremos, infelizmente, de chegar lá. É que, com as tendências atuais, pelas minhas contas, devo dizer com toda a franqueza, se não invertermos a situação rapidamente, nós vamos ter um gestor de finanças públicas em Portugal entre 2014 e 2015. Portanto, não vamos necessitar, sequer do longo prazo, para ter sérios problemas de financiamento do sistema em Portugal por estas razões. À força de servir, o Estado de Providência aparece usado. Os seus grandes êxitos ficaram para trás. Foi a generalização do direito à saúde e à segurança social, proteção do conjunto da população, igualdade perante o risco. Como todos os sistemas igualitários, este funciona com rendimentos decrescentes, pois que, uma vez acabados os progressos e os êxitos, são os efeitos perversos que vêm à superfície, como nós estamos a sentir também agora na Europa. Eles identificam-se com uma burocracia crescente, mas também com uma certa incapacidade em tornar em seu cargo os mais pobres, os mais necessitados e os mais excluídos. Já percebemos em Portugal, como noutros países europeus, que aqueles que estão apetrechados para entrar no sistema têm uma facilidade de financiamento pelo Estado, que os mais pobres, os mais desprotegidos, que não têm o know-how para entrar no sistema, não conseguem. E devo dizer que isto está a passar em Portugal, por exemplo, com o rendimento social de inserção. Não sei se têm consciência
que há muita gente organizada que vai receber o rendimento social de inserção do automóvel e há outros que não têm esta capacidade, deviam receber rendimento social de inserção e não recebem. Aqui nesta matéria, curiosamente e bem, foi o CDS que levantou o problema e o meu partido, o PSD, lamentavelmente não soube chamar a atenção para este problema. Um dos efeitos perversos destas arquiteturas é, pois, justamente o de funcionamento em favor daqueles que já estão dentro do sistema. É por isso que estes Estados-providências, este welfare state, se transformam em social corporativismo, porque favorecem aqueles que já estão dentro dos sistemas. Compreender-se-á então que a equação socioeconómica dos anos 50 e 60 do século passado não pode encontrar resposta apenas no campo financeiro nesta década. Essa equação tem que ser resolvida ao nível da sociedade e das relações sociais, através de um novo contrato social entre os indivíduos, os grupos, as classes e o Estado. O principal bloqueamento do Estado de Providência é, pois, de ordem psicológica e social. E não percebemos que algo tem que mudar no sistema. O sistema de proteção social não pode ficar imune aos movimentos da sociedade e ao contexto económico de cada época. A cada época, pois, tem que responder um modelo de Estado de Providência sem pôr em causa alguma das suas características essenciais. Na sociedade atual detectam-se, aliás, duas tendências contraditórias. Por um lado, a devoção à perenidade do Estado de Providência, em contraponto ao individualismo crescente que, aliás, já sentimos nas novas gerações. Como é que se compaginam as duas coisas? Por isso, nós temos que evoluir para um novo sistema de solidariedade social, em que tenhamos racionalização e desburocratização de muitos dos grandes equipamentos, temos que ter descentralização e desconcentração, autonomização, transferindo para coletividades não públicas muitas coisas que estão no setor público, reencaixamento da solidariedade na sociedade, por forma que a solidariedade não seja só um conceito mecânico através de distribuições financeiras, prestações feitas pelo Estado. Também temos que cada vez mais pôr o mercado como regulador social para esquemas complementares de segurança social e de saúde, na perspectiva de que o Estado deve fornecer um nível mínimo de segurança acima do qual os cidadãos são livres de optar pelo que mais lhes convém, recorrendo naturalmente aos sistemas de seguro privado que já aqui falados pelo engenheiro Teófilo Leite. Temos que ter cada vez mais grande seletividade dos benefícios sociais e no acesso ao sistema de saúde, por forma a que ele seja utilizado realmente pelos mais pobres e pelos mais idosos, verdadeiramente carentes de proteção social e sem dinheiro para pagarem. Temos que utilizar cada vez mais o princípio do utilizador-pagador, gerindo o binómio equidade e eficiência, por forma a quem usa e pode pagar, pague, e quem não pode pagar, não pague ou pague na medida das suas possibilidades. É isto que também está em causa nesta matéria. E quanto ao Serviço Nacional de Saúde, alguns em Portugal gostam muito de dizer que ele é um bem público e mantém a defesa do Serviço Nacional de Saúde como bem público. Vejamos então, em termos económicos, a característica do bem público. Um bem público, em antítese aos bens privados, tem duas características essenciais. É o princípio da não exclusividade, ou seja, o livre acesso pelos cidadãos, seu pagamento de um preço a esse bem público. Nós temos acesso grátis, como consumidores, a esse bem público. Depois, é o princípio da não rivalidade, o que significa que a utilização do bem por um não impede a utilização por outros. Portanto, os bens públicos, em contrário dos bens privados, têm as duas características. É então fácil perceber que para que estas características aconteçam, temos que ter sempre uma oferta que exceda largamente a procura. Porque quando a oferta começa a não ser a procura, nós não conseguimos manter no sistema estas duas características. O Serviço Nacional de Saúde pretende ser um bem público, garantindo o acesso universal e gratuito a todos os cidadãos sem discriminação. O que está em causa no bem público é ser grátis para o consumidor, mas muita gente esquece que na economia não há almoços grátis e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, se bem grátis ou tendencialmente grátis para os consumidores, é pago pelos contribuintes. Não há nada de grátis na economia. E, portanto, quando nós falamos em serviços grátis, gratuitos, isto é um erro em termos económicos, são gratuitos para os utilizadores, não são gratuitos para os contribuintes.
E por isso é